Salve povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Pensando Nisso. Eu sou Gabriel Fernandes e pensando nisso, no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito de uma coisa que nos chama muita atenção nos dias atuais, sobre a proposta e a resposta que nós estamos dando mediante esse mundo que nós estamos vivendo, mediante tantas coisas que estão surgindo no mundo, tanto cristão como secular. E eu gostaria de meditar com você na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, verso 2 ao verso 3, que diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos encontrar-nos num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Queridos, meditando nessa palavra, eu gostaria que você meditasse comigo como tem sido a sua resposta com as propostas que o mundo tem oferecido para você, com as propostas que o mundo tem lançado para que nós venhamos a cada dia a deixar Cristo e abraçar o mundo e fazer a vontade da carne. Qual tem sido a sua resposta mediante a tantas artimanhas, a tantas coisas que nós temos visto que nos últimos dias tem surgido para fazer com que eu e você percamos o alvo, que é entrar no céu através da porta estreita? Porque a verdade é que a porta larga ela vai continuar sempre ali vantajosa para muitos e quantos quiserem, e todos aqueles que quiserem abraçar a vontade da carne, quiserem levar bagagem, mas aqueles que realmente querem ir para o céu vão precisar fazer um esforço muito grande para entrar pela porta estreita. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos deparar com um momento em que Neemias, um funcionário público, ele deixa a sua função de copeiro do rei e vai para Jerusalém, depois de saber que o seu povo estava desamparado, sem uma saída. E ele vai para Jerusalém, pede autorização para o rei concede autorização para que ele vá para Jerusalém. Do momento em que ele se dispõe a sair de lá até o momento em que ele chega em Jerusalém para a reconstrução dos muros, não faltaram oportunidades e propostas de outras pessoas que estavam com inveja ou que não queriam que de forma alguma esse projeto tomasse forma. Não faltaram propostas para que essas pessoas viessem lançar para Neemias de maneira que Neemias viesse a desistir do projeto, ou que ele viesse a fazer aliança com essas pessoas de maneira que essas pessoas conseguissem tirar o foco de Neemias, para que ele não viesse a tomar essa frente dessa obra e eles viessem a reconstruir novamente os muros de Jerusalém que estavam derribados e as portas queimadas a fogo. E uma coisa que nós observamos quando nós meditamos nessa palavra é que todos os dias da nossa vida, quando nós acordamos, é o momento que nós vamos deitar, nós estamos sofrendo ou somos bombardeados com várias inúmeras N propostas que vão fazer com que nós venhamos a parar e desistir no meio do caminho, ou venha fazer com que a gente venha parar e pensar e analisar se realmente aquela proposta é boa o suficiente para a gente abandonar tudo que nós já alcançamos na caminhada cristã. E eu quero te dizer, amigo, amiga, que você está me ouvindo agora neste momento, o problema não são as propostas que vêm até você, o problema é como você tem encarado essas propostas, ou melhor dizendo, qual tem sido a sua resposta frente a essas propostas que têm sido oferecidas a você e como você tem reagido perante elas, como você tem lidado com essas situações. E a verdade é que todos os dias nós recebemos propostas que vão realmente nos ser convincentes a ponto de nós abandonarmos Jesus a qualquer momento. Mas a verdade é que aqueles que permanecem firmes, aqueles que realmente, quando a proposta vem, por mais que a proposta seja atrativa, seja interessante, ele vai pensar, não vai pensar 2 vezes em parar e falar assim: olha, eu não posso dar ouvidos para isso, essa proposta, por mais que ela seja interessante, por mais que ela me faça ganhar fama, status, reconhecimento, não vai fazer com que eu venha perder tudo que eu já conquistei no Senhor, não vai fazer com que eu tire o foco de Cristo Jesus, não vai fazer com que eu venha parar o projeto que Deus colocou nas minhas mãos para fazer.
Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos observar que Neemias ele é muito enfático, ele é muito preciso, ele é muito direto. Porque ele vai dizer que não só uma vez, mas mais de uma vez, outras pessoas que estavam interessadas que o projeto de Jerusalém, a construção do muro não fosse avante, essas outras pessoas tentaram de várias maneiras se encontrar com Neemias, pessoalmente ou mandando recado através de outras pessoas. E quando nós vemos que a história vai dizer que quando essas pessoas vinham trazer esse recado para Neemias de que eles queriam se encontrar para oferecer uma proposta, um acordo, para eles se sentirem, ficarem mais unidos, para unir forças e assim por diante, querer ganhar a atenção de Neemias de alguma forma, Neemias é bem claro quando ele diz assim: eles me mandaram várias vezes a mesma pergunta, a mesma proposta, mas todas as vezes que eles mandaram a mesma proposta, eu lhe dei a mesma resposta. Ou seja, eu começo a observar o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 7 em diante, quando ele diz assim, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. A verdade é que muitos têm titubeado no meio do caminho, muitos têm estado numa dualidade, como diz o exemplo de Elias, quando ele para naquele mesmo momento do Monte Carmelo e começa a perguntar para o povo, a questionar para o povo por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se é Deus, serviu, se é Baal, serviu. Mas a gente observa que nos nossos dias atuais, cada dia que passa, as pessoas estão divididas. E às vezes escolhem um lado, e esse lado nem sempre é o lado que vai estar favorecendo para uma melhor caminharmos na caminhada cristã. E uma coisa que nós temos que atentar, queridos, é que todos os dias nós estamos sendo bombardeados. Todos os dias o inimigo ele vai continuar tentando uma estratégia diferente para fazer com que eu e você desista. E é fato que todos nós sabemos que ele não vai se contentar apenas com uma proposta, num dia só. Ele não vai se contentar apenas em uma vez. Enquanto ele puder nos derrubar de todas as maneiras, ele vai fazer isso. E a verdade é que eu e você estamos nesse fogo cruzado, no meio desse fogo cruzado. E para que nós não venhamos a ser atingidos, precisamos estar guardados debaixo das asas do Altíssimo, preservados na palavra, temperados com sal, que é a palavra da verdade. E uma coisa que nós precisamos atentar a cada dia é que quanto mais a gente medita na palavra do Senhor, quanto mais a gente busca orar e se aproximar de Cristo, mais estaremos sendo um alvo difícil de ser derrubado nessa caminhada. Porque quando a gente deixa de buscar a presença do Senhor, quando a gente deixa de meditar nessa palavra, quando eu me permito aceitar uma proposta que vem para satisfazer a minha carne, eu estou automaticamente dizendo que eu não tenho, que eu não sou forte o suficiente. Em outras palavras, eu estou automaticamente dizendo que eu sou um alvo fácil para ser derrubado e o inimigo vai conseguir me derrubar com facilidade. E é por isso que nós precisamos continuar atentos, alertas, porque a nossa resposta tem que ser uma só contra o pecado, contra a nossa vontade. A gente precisa dizer não para as nossas vontades, para os nossos desejos, para que nós possamos verdadeiramente vencer cada dia o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer para melhor servir a Jesus. E o Senhor tem nos dado o exemplo de que, tem nos ensinado de que quem quiser realmente servir a Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quando eu olho para essa palavra, eu começo a meditar um pouco sobre Daniel. No momento em que a passagem que Daniel relata, o momento em Daniel capítulo 3, verso 12 em diante, nós vamos ver que Daniel relata o momento da história em que Nabucodonosor faz aquela estátua e diante daquela estátua está toda uma multidão se dobrando diante daquela estátua, mas no meio daquela multidão, imagine agora comigo, uma multidão de pessoas, aquela multidão de gente se curvando diante daquela estátua, e no meio daquela multidão de gente, apenas 3 pontinhos de pé. 3 pessoas, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram os únicos que se mantiveram de pé, e eles foram bem diretos com o rei, dizendo assim: olha, rei, nós não vamos nos curvar perante essa estátua, e o nosso Deus sabe que nós somos fiéis a ele. Se o Senhor quiser nos matar, pode nos matar, mas nós não vamos negá-lo nesse momento e em momento algum. A proposta que foi oferecida para eles foi muito simples. Aparentemente eles só tinham que se curvar perante a estátua e só. Mas, como homens de Deus, eles entenderam que aquilo lhes feria os princípios do que eles entendiam da palavra, e eles não poderiam se curvar diante de estátua, de outro Deus, de outro ídolo, seja qual fosse. E eles sabiam, entendiam que o verdadeiro Deus estava com eles por onde eles estivessem. E a palavra vai dizer que quando Nabucodonosor ouve aquilo, manda tocar mais uma vez a trombeta, e eles não se curvam, e eles são lançados na fornalha.
E o interessante é que quando eles são lançados na fornalha, as pessoas que lançam eles lá acabam sendo atingidas pelo fogo, mas eles não são queimados. E quando eles entram no fogo, Deus entra junto com eles. Provando aqui mais uma vez, queridos, que vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena a gente dar uma resposta para este mundo, para as coisas da carne, para o inferno, que o nosso Deus é mais forte. Que quando nós preferimos zelar pelo nome do Senhor, quando nós não negamos a Cristo, Ele garante a vitória onde nós estamos. Eu quero deixar para você mais um exemplo para encerrar esse vídeo a respeito de uma proposta, de uma resposta que nós devemos dar para este mundo. Gênesis capítulo 39 em diante, nós vamos ver que a história vai contar um momento em que nós vamos se deparar com José, que depois de ser vendido para os irmãos, está na casa de Potifar, um homem importante que tinha esse título, estava sobre tudo que estava sobre as suas mãos, foram colocados com confiança. Ele tinha confiança em José, apenas ele não tinha domínio sobre a sua esposa. Só que um belo dia a esposa de Potifar resolve colocar os olhos em José e desejar cobiçar José. E José, ela faz um convite para José para se deitar com ele, e na mesma hora, quando ela lança essa proposta para José, José, ele é bem direto e fala: eu não posso, tudo que Deus, o meu Senhor colocou aqui nas minhas mãos, eu tenho liberdade para administrar, mas sobre a sua pessoa eu não posso. Então ele recusa aquela proposta. Não satisfeita com isso, a esposa de Potifar, como nós já bem conhecemos a história, ela vai tentar de alguma forma fazer com que José não saia ileso dessa situação. Então José foge, deixa a sua capa e ela vai acabar de alguma forma criando uma situação em que ela vai conseguir tentar de alguma forma derrubar José. E José acaba, o seu bom nome acaba indo para a lama. Mas mesmo ele indo para a prisão, ele honra o nome do Senhor, e lá na prisão, pelo período que ele passa, Deus também dá graça para ele ali, Deus honra ele naquele momento, até o momento em que ele chega lá no topo. E quando ele chega no topo, fica claro, queridos, que quanto mais a gente procura ser fiel a Deus, Deus continua sendo fiel conosco. Quanto mais a gente procura ser fiel, Deus, ele continua segurando as nossas mãos nessa caminhada e não vai soltar das nossas mãos. Quanto mais a gente procura ser fiel a Deus e dar uma resposta direta e clara para o mundo, dizendo que nós somos de Cristo, nós estamos dizendo automaticamente: o meu Deus é maior, o meu Deus pode me fazer vencer, o meu Deus, independente de eu estar em cima ou lá embaixo, no topo, tendo reconhecimento ou não, ou apenas no anonimato, é melhor estar com Deus do que estar no mundo. É melhor ter uns minutos de intimidade com Deus, tirar 20 minutos ali para você meditar na palavra, dobrar os seus joelhos na madrugada para falar com o Senhor, do que você ter dias e dias alegres folgando com a sua carne e se esquecer do Senhor e perder a sua salvação. Então eu quero deixar essa palavra para que você possa meditar nela hoje. Qual é a resposta que você está dando para o mundo hoje? Qual é a resposta que você está oferecendo para as pessoas que te oferecem? Quem sabe alguém que está ouvindo esse vídeo, alguém te oferece, que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém está te oferecendo um copo de bebida, alguém está te oferecendo um baseado, alguém está te oferecendo uma proposta de sexo ou assim por diante, de prostituição ou tantas outras coisas que podem surgir neste mundo, alguma festa, alguma balada. Eu quero te dizer, meu querido, se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, diga não para este mundo, volte correndo hoje para Cristo. E se você que está me vendo nesse vídeo está ainda firme nos caminhos do Senhor, mas está com pouca força, continue negando a sua carne e continue dizendo não para este mundo, que a sua resposta seja sempre sim para Deus e não para o mundo, e assim com certeza você vai vencer. Se você me acompanhou até aqui, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua colaboração. Se você não é inscrito no canal, te convido para você se inscrever agora. Aproveita, deixa o seu like, o seu joinha, compartilha para outras pessoas essa palavra, que essa palavra possa ser divulgada para outras pessoas, no intuito de ajudar e fortalecer e despertar outras pessoas para um convívio ainda mais firme com o Senhor. Então, Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Pense nisso.